Nós acreditamos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele continua vivo e continua o mesmo. Amém? Jesus, Ele está vivo e Ele continua o mesmo. Amém? O refrão final dessa canção a gente cantou que não há culpa nem doenças que fiquem diante de nós. Amém? Porque o nosso Salvador está vivo. Ele continua o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Então Ele continua curando pessoas, Ele continua libertando pessoas, os milagres continuam acontecendo e às vezes, quando a gente menos espera, Deus intervém de forma sobrenatural para nos abençoar. Quem sabe não é essa noite. Amém? Então, abra comigo em Marcos. Está perfeito o som. Marcos, capítulo 5. Hoje, a ministração da palavra vai ser sobre o tema Fé na Palavra de Deus, a chave para a cura. Amém, irmãos? Fé na Palavra de Deus, a chave para a cura. Nós recebemos a cura pela fé. Nós somos curados à medida em que aprendemos a crer e agir à altura da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu quero ler algo para vocês aqui. Recebemos a cura pela fé. Nós somos curados à medida que aprendemos, cremos e agimos pela palavra de Deus, pois a palavra de Deus é espírito e vida, e é um remédio sobrenatural. Ela opera por meio da fé do espírito humano, mas como qualquer remédio, é preciso tomar a palavra regularmente. Hoje você vai tomar uma dose da palavra de Deus. Sabe, quando a gente chega no hospital, tremendo de febre, e aí o médico prescreve uma dose de ataque ali, um antitérmico, para baixar aquela febre, para a gente não ter convulsões. Pois bem, você vai tomar uma dose da palavra de Deus hoje, e eu creio que essa palavra vai te curar. Amém? Marcos, no capítulo 5, o verso 25, conta a história de uma mulher, e eu sei que tem pessoas nos visitando, e para que você compreenda melhor o trecho que a gente vai ler, na época de Jesus, os judeus, os israelitas, eles viviam sob duas leis. Eles tinham a sua lei dada por Deus, que era a lei de Moisés, 613 preceitos, mandamentos, e eles estavam também sob o jugo do governo romano, sob o jugo do Império Romano, que eles também tinham que obedecer à lei romana. Amém? Segundo a lei mosaica, a lei de Moisés, Levítico, no capítulo 15, do verso 19 ao verso 33, trata sobre a impureza do homem e da mulher. Algumas coisas que, se acontecessem com o homem e com a mulher, eles ficavam impuros. Por exemplo, tem crianças aqui, mas eu vou tentar falar por código. Se um homem à noite tivesse um sonho e por acaso ele se acordasse melado, você entendeu? Pela lei, ele estava imundo, ele estava impuro. Ele tinha que cumprir um ritual para se purificar e poder se apresentar diante de Deus. A mulher, quando ela estava menstruada, ela se tornava impura, ela se tornava imunda. Ela não podia ir no templo, ela não podia participar da adoração comunitária. Se ela sentasse numa cadeira, ninguém poderia tocar ali, senão se tornaria impuro. E mesmo quando a menstruação cessava, ela levava 7 dias para ser considerada pura e voltar a poder estar no meio das pessoas. Era tão sério isso, irmãos, que se uma mulher menstruada, ela fosse para o meio do povo e ela fosse descoberta de que ela estava menstruada, ela deveria ser apedrejada, porque ela estava impura e estava contaminando a comunidade, fazendo com que eles pecassem contra Deus. Se uma mulher impura ela fosse achada no templo, no tabernáculo, ela seria apedrejada, porque ela estaria
trazendo impureza para o sagrado. Então, era uma lei rígida e as pessoas tinham realmente que obedecer. Por que eu estou lhe contando isso? Porque quando nós lermos essa passagem aqui, e a gente vai se colocar dentro da história, você vai entender que esta mulher, que nós iremos ler a história dela, ela estava correndo também um risco de ser apedrejada, um risco de vida. Porque ela, como tinha uma doença no seu corpo que a tornava impura, ela não era permitida participar da vida social daquele povoado. Amém? Então leia comigo aqui a partir do versículo 25 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, algumas versões dizem uma hemorragia contínua. E certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia contínua, ou um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque lhe dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu em seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que dele saíra virtude, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele, olhando em redor, para ver a que isto fizera, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai celestial, nós cremos que a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. É, Pai, da tua vontade curar os homens pela loucura da pregação. E eu oro para que o teu Espírito Santo ilumine os nossos olhos, ilumine os nossos corações, unja os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, entender e crer na tua palavra. Eu oro, Pai, para que essa mensagem produza fé no coração dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, para que muitas pessoas essa noite, como aquela mulher que tocou pela fé nas vestes do teu filho e recebeu dele poder curador, que essa noite pessoas também recebam do Senhor o poder curador para curar qualquer que seja a enfermidade que esteja no seu corpo. Pai, aqui nessa igreja nós cremos que o Senhor continua curando. Nós acreditamos que o Senhor continua realizando milagres. E nós invocamos o teu poderoso nome sobre as nossas vidas essa noite, Senhor. Que nenhuma doença permaneça no nosso corpo, na nossa mente, no poderoso nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a Bíblia diz, em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? A fé, ela é a certeza do que você espera. Como é que eu sei se eu estou em fé? Se eu estou convicto de que eu serei curado. A fé, ela dá uma certeza, uma convicção das coisas que você espera.
Aquela mulher, ela estava em fé, porque ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar na ponta das suas vestes, eu serei curada. Então a fé, ela é a certeza daquilo que esperamos. O que você espera essa noite? Amém. Talvez você tenha um problema na sua pele que você diga: há 10 anos eu tenho esse problema na minha pele. Ela tinha há 12 anos um problema que fazia com que ela tivesse uma menstruação sem fim. Amém. A fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Às vezes nós não estamos vendo aquilo que estamos crendo. Amém. Mas a fé é a prova. Diana construiu sua casa recentemente. Eu tive lá no início, quando estava na fundação. As impossibilidades eram gigantes, não é verdade, Diana? O dinheiro parecia não aparecer. Mas a fé era a prova. Ela dizia: até dezembro nós iremos nos mudar. Eu confesso que eu quase duvidei. Eu disse: meu Deus do céu. Mas eu comecei a crer com ela também. Digo: vai acontecer, Diana, vai dar certo. Estique sua fé que Deus pega no meio do caminho. E em dezembro ela estava na casa dela. Amém. Então a fé é a prova das coisas que eu não vejo. Eu ainda não vejo a cura no meu corpo. Eu ainda não vejo a cura nas minhas emoções. Mas a fé é a prova. A fé é a prova. Alguém diz: cadê? Você não disse que Deus te curou? E por que eu ainda não estou vendo? É porque você não está em fé. A fé é a prova das coisas que a gente ainda não vê. Amém, irmãos? E Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Algumas pessoas querem primeiro sentir para acreditar que estão curadas. Mas a gente vai estudar versículo por versículo dessa passagem. Ela primeiro ouviu, depois ela creu, depois ela falou, depois ela agiu e depois ela sentiu que estava curada. Aleluia! Aleluia! O sentir é o último aspecto. Amém? O primeiro é ouvir. Ela ouviu a fama de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Alguém, quando está pregando o que a Bíblia diz, e alguém ouve essas palavras, o Espírito de Deus produz fé no coração da pessoa. Este não é um livro comum, é a palavra de Deus, é as Escrituras Sagradas. É Deus falando com os homens. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu amo um testemunho que Kenneth Reagan conta numa ministração no YouTube chamada Incline os Seus Ouvidos. É uma ministração de 50 minutos, mas eu já ouvi mais de 10 vezes e sou sempre grandemente abençoado. Essa pregação dele, ele ministra sobre aquela passagem de Provérbios, capítulo 4, que diz: inclina os teus ouvidos para as minhas palavras, não as deixa apartar dos teus olhos, porque elas são vida para quem a acha e saúde para o seu corpo. Então a palavra de Deus é saúde para o nosso corpo. Ele conta que um dia ele estava pregando, ele era um evangelista nessa época, itinerante, pregava de estado em estado, de igreja em igreja, de cidade em cidade. E ele chegou para fazer uma campanha de avivamento em uma determinada igreja. Esse homem que eu estou falando, ele era um pastor americano. E ele estava numa igreja pregando num avivamento. E no final do culto ele ia para uma sala orar pelas pessoas que queriam ser batizadas com o Espírito Santo. Enquanto ele estava se dirigindo a essa sala com a sua esposa, uma mulher na casa dos 30 e poucos anos, para ele e diz: irmão Reagan, eu queria lhe contar algo. E ele diz: você vai ter que ser rápida, tem pessoas me esperando. E ela olha para ele e diz: esses são os primeiros pares de sapatos que eu uso em toda a minha vida. Ele disse que olhou para os pares de sapato daquela mulher e pensou: talvez ela não tivesse dinheiro para comprar sapatos novos, esses sejam os primeiros sapatos novos dela. Ele disse que pensou muitas coisas.
Até que ela completou, ela disse: eu nasci com um pé deformado e uma perna mais curta que a outra. E nesse pé deformado eu não tinha um dos meus dedos. Era uma perna menor que a outra e um pezinho mais atrofiado. E ela fazia parte de uma igreja pentecostal em que as pessoas acreditavam em cura, oravam por cura, e ela cresceu na igreja. Então, desde criancinha, todo evangelista que vinha pregar na igreja dela, orava por ela. Ela disse: eu recebi oração por muitos anos. Desde que eu sou criança, as pessoas colocam as mãos sobre mim e oram para que eu seja curado. E ela, com essa deficiência no seu corpo, ela não trabalhava fora, passava o dia todo em casa. E alguém deu a ela, sempre Deus usa alguém, irmãos, alguém deu a ela várias fitas cassetes. Naquela época se usava fitas cassetes, de Kenneth Hagin, ensinando sobre fé e sobre cura. Uma caixa com bastante fitas. E ela começou a ouvir aquelas pregações sobre fé e sobre cura. E ela disse que não entendia a princípio. Parecia uma coisa difícil dela entender. Mas uma persistência nasceu no coração dela que ela também não soube explicar. E ela insistiu em ouvir todos os dias aquelas mensagens. Eram fitas que tinham 6, 5 horas de ensino. E ela passava todos os dias, horas e mais horas, inclinando os seus ouvidos para a palavra de Deus, colocando a palavra diante dos seus olhos, alimentando o seu espírito. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 6 meses ela passou ouvindo aquelas pregações sobre fé e sobre cura. Um dia, sem que ninguém orasse por ela, sem que ninguém ungisse ela com óleo, sem que ninguém colocasse as mãos sobre ela, ela simplesmente estava ouvindo aquelas ministrações, o seu coração queimava porque ela estava entendendo a palavra, e de repente ela olha para a sua perna, e a sua perna está perfeita. Ninguém orou por ela, ninguém ungiu ela, ninguém invocou o nome de Jesus sobre ela. Simplesmente a palavra é remédio para aqueles que a acham. Inclina os teus ouvidos para os meus ensinamentos, não as deixe apartar dos teus olhos, porque são vida para quem o acha e saúde para o seu corpo. Eu gosto da versão que diz: e vigor para os seus ossos. Tem cura melhor do que essa para a osteoporose? Vigor para os seus ossos, vigor para os seus ossos, vigor para os seus ossos. A fé vem pelo ouvir, irmãos. E não foi diferente com a mulher, certa mulher que havia 12 anos um fluxo de sangue, e que havia sofrido sob o cuidado de muitos médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. O versículo 27 diz: quando ouviu falar de Jesus. O que ela ouviu falar de Jesus, irmãos? A própria Bíblia diz que a sua fama de curador percorreu toda aquela região. Amém. As pessoas vinham de todos os lugares para que ele colocasse as mãos sobre elas e elas ficassem curadas. Em todas as cidades se dizia sobre um galileu, sobre um nazareno. Alguém disse para aquela mulher: olha, surgiu um profeta, aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, aquele sobre quem os profetas profetizaram. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele cura paralíticos, ele purifica leprosos, ele devolve a vista dos cegos, ele ressuscita mortos, ele levanta aqueles que estão acamados. Um homem foi levantado depois de 38 anos paralisado. E quando essa mulher ouve de Jesus, o que acontece? A fé nasce no coração dela. Ela crê, irmãos. Ela crê que ela também pode ser curada. Assim como o leproso foi purificado, assim como o cego foi curado, assim como o paralítico foi levantado, ela creu. Ela acreditou que podia acontecer com ela. Amém. Então, o primeiro passo, você precisa ouvir o que a palavra de Deus diz sobre cura. Deus quer curar você. Não foi Ele quem pôs essa doença em você. Alguns até tentaram te convencer de que foi Deus que colocou essa doença em você, mas deixa eu te dizer, Deus não é o diabo.
O que vem para matar, roubar e destruir não vem de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não foi Deus quem colocou essa doença em você, não faz parte do plano dele para a sua vida. O que faz parte do plano dele para a sua vida é uma intervenção dele para te curar. Eu sei, irmãos, e eu cresci ouvindo isso na igreja, de que Deus põe no leito, de que Deus quebra as pernas. As pessoas não entendem o juízo de Deus, e elas misturam o juízo de Deus com o caráter de Deus. Não de que se queixam os homens, senão dos seus próprios males. A doença é filha do pecado e tem como pai Satanás. A origem das doenças não está em Deus, está no diabo. Adão não tinha dor de dente, nem dor de cabeça, nem problema de diabetes quando ele estava na presença de Deus no jardim. Eva não sofria cólica, nem tinha nenhum problema, irmãos, nos ovários, na trompa, no útero. Não, ela era perfeita. Agora, quando eles pecaram contra Deus e quando Satanás tornou-se o seu senhor, aí ele passou a afligir os homens com misérias, doenças e desgraças. Mas Deus sempre interviu para curar. As serpentes mordiam os israelitas no deserto, e eles morriam. Aí Moisés levantou uma serpente de bronze, e todos que olhavam para a serpente eram curados. Aí Jesus, no capítulo 3 de João, diz: olha, assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também vai ser levantado, e todos que olharem para ele serão salvos, curados, libertos. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, versículo 38, quem oprime as pessoas com doenças é o diabo, irmãos. Se é a vontade de Deus que pessoas fiquem doentes, Jesus andou desfazendo a vontade de Deus, porque aonde ele chegou, ele curou. Amém, irmãos? Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. No céu tem doença? Então, se é a vontade dele ser feita aqui na terra como no céu, então a vontade dele para a minha vida é que eu não fique preso, que eu não tenha a minha vida abreviada com uma doença de Satanás. Então, o primeiro passo, essa mulher ouviu a fama de Jesus. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje. Você está ouvindo que é a vontade de Deus curar você. Você está ouvindo que é a vontade de Deus que essa noite você receba o seu milagre. Amém. Aleluia. O que essa mulher fez? Ela creu. E, irmãos, a boca fala do que está cheio o coração. O que essa mulher passou a dizer? Dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar na ponta das suas roupas, das suas vestes, eu serei curada. Então veja, a gente precisa ouvir a palavra de Deus, a gente precisa acolher a palavra, crer, e a gente precisa confessar a palavra, confessar aquilo que estamos crendo. Ela dizia consigo mesma, ela dizia consigo mesma, ela dizia consigo mesma, ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Aí, se você ler o início do capítulo, você vai ver que houve uma reviravolta e foi necessário Jesus passar de novo pela cidade da mulher. Leia depois atentamente o início do capítulo. Sabe o que causou essa reviravolta? A fé daquela mulher. Nem estava na programação Jesus voltar por aquela cidade, mas a fé daquela mulher, aleluia, porque ela dizia consigo mesma. Talvez nem estivesse na programação das pessoas, ou sua, ou do calendário natural, que algumas coisas acontecessem na sua vida. Mas a confissão da palavra, a confissão do que você está crendo, vai gerar uma reviravolta. E de repente, nem estava na programação, mas ele voltou. Por quê? Porque tinha alguém com fé, tinha alguém dizendo consigo mesmo: eu vou tocar nas vestes dele e vou ser curada. Aleluia. Ainda dá tempo de você confessar a sua casa para esse ano. Aleluia. Ainda dá tempo de você confessar a sua moto. Ainda dá tempo de você confessar a salvação do seu marido.
Amém. Aleluia. O pagamento das suas dívidas. Tem milagre na Bíblia para a dívida ser paga. O homem morreu, deixou a viúva e os filhos. Mas ele também deixou muitas dívidas. E aí os credores vieram para a mulher e disseram: vamos pegar os teus filhos como escravos pela dívida do teu marido. Mas o marido dela tinha um serviço prestado a Deus. O marido dela servia os profetas. Quando ele podia, ele servia os homens de Deus. Então aquela mulher foi até o profeta e disse: olha, o meu marido morreu e deixou dívidas. E os credores querem tomar os meus filhos como escravos pela dívida. Aí o profeta disse: o que você tem em casa? Se tem um pouquinho de azeite. Eles peguem vasilhas emprestadas, o máximo que você puder, e comece a encher com esse azeite. Irmãos, ela pegou todos os baldes, bacias que as vizinhanças tinham. E você sabe que azeite naquela época era um objeto precioso, era algo caro. E houve um milagre financeiro naquela mulher. Ela encheu todas as vasilhas, tudo que tinha de recipiente ela encheu. Aí voltou para o profeta e disse: acabaram-se as vasilhas. Aí ele disse: venda, pague as dívidas e viva do resto. O milagre foi tão grande que ela pagou a dívida e ainda ficou com um dinheiro para empreender. Então, sabe, dá tempo de você experimentar milagres. A tua fé vai te salvar. Amém. E que sofria debaixo do cuidado de muitos médicos. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Irmãos, ela ouviu falar de Jesus, ela creu no seu coração, ela dizia consigo mesma, ela confessou, e o quarto, ela agiu, segundo a sua confissão. Ela agiu de acordo com aquilo que ela estava crendo. Não basta apenas você confessar, você tem que agir. Amém. Aleluia. Se eu estou crendo para comprar uma casa própria, eu tenho que ter ações correspondentes. Eu tenho que começar a juntar dinheiro para a entrada. Eu tenho que começar a pesquisar. Eu tenho que começar a visitar os canteiros. Mesmo que eu não tenha o dinheiro ainda, mesmo que eu talvez nem tenha crédito suficiente para financiá-la, mas eu tenho fé. Amém. Você tem fé. Aleluia. O médico pode até ter te mostrado o exame, ter te dito que o prognóstico é esse, e que realmente é difícil, não tem cura e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas sabe, você também tem um relatório de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Uma oração pode te acrescentar 15 anos de vida. Porque um rei adoeceu, e ele era um rei piedoso, ele era um rei temente a Deus, ele era um rei que agradava a Deus. O nome dele era Ezequias. Ele adoeceu. E Deus foi tão bom com ele que mandou Isaías, o profeta lá. Isaías disse: olha, a doença é para a morte. Arruma a tua casa aí, divide a herança, escolhe quem vai te suceder, deixa tudo organizado, porque essa doença é para a morte. Deus me mandou te alertar, te dizer. Deus ainda foi bom com ele, irmãos. Já pensou você saber na velhice que vai morrer? Divide a herança, escolhe o sucessor, deixa tudo organizado. Mas esse homem conhecia Deus o suficiente para saber que uma oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ele se virou na direção do templo, na casa de Deus, e começou a clamar ao Senhor. Isaías seguiu rumo à sua casa. Quando Isaías está saindo no pátio da cidade, Deus diz: volta! Porque eu ouvi os clamores de Ezequias. Diz a ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida. Meu Deus, você está para morrer e de repente Deus te dá 15 anos. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Aleluia, aleluia. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes,
Porque dizia ou pensava, Mateus dizia, Marcos diz pensava, se tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu que estava bem. Veja, depois de dar 5 passos, foi que ela sentiu. O sentir vem depois. O problema é que algumas pessoas querem sentir para acreditar. É feito Tomé. Tomé disse, se eu não botar o meu dedo no buraco das suas mãos, eu não vou crer. Aí quando Jesus aparece para ele, ele diz assim, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus diz, porque me vistes, cresce? Vem cá, coloca o teu dedo aqui no meu lado, na minha mão. Mais felizes, Tomé, são os que não viram e creram. Agora, quando você crê, você vê. Um dia eu estava contando a um parente meu, sobre eu tinha orado por uma pessoa e um caroço tinha sumido, na hora, assim, na frente dos meus olhos, eu estava contando para esse meu parente, e ele só faltou me chamar de mentiroso. Ele disse, eu não acredito de jeito nenhum, só acredito se eu ver. Aí deu uma raiva assim, eu disse, pois você não vai ver nunca, porque para ver tem que crer. Aleluia! 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 Mas que bom que você crê. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído virtude. Almeida traduz como virtude. A NVI traduz como poder. Jesus percebeu que dele havia saído virtude ou poder. Essa palavra, a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego. E essa palavra lá no grego é a palavra dunamis. É de onde vem a palavra dinamite. Essa palavra dunamis significa grande explosão. Ele percebeu que dele havia saído uma grande explosão, dunamis. Almeida traduz como virtude, dele saiu virtude, dele saiu poder. Mas eu gosto dessa palavra no original, uma grande explosão. Não visível aos olhos, mas percebida no mundo do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia! Glória a Deus! Já pensou, irmãos, alguém no leito de morte e alguém diz, você não precisa morrer. Tem um poder, uma grande explosão no mundo do Espírito que pode te curar. Aleluia, aleluia! No mesmo instante, versículo 30, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, nós sabemos que foi Pedro. Responderam os seus discípulos, vês que a multidão aglomerada ao teu redor te toca, e ainda perguntas, quem tocou em mim? Né? Jesus sente que dele saiu poder, e aí ele se vira para os seus discípulos e diz, alguém me tocou. E aí os discípulos dizem, Senhor, a multidão te comprime, a multidão toda te toca, em outras palavras. Como perguntas quem me tocou? Sabe, irmãos, muita gente tocou em Jesus ali por curiosidade, porque ele era um homem famoso. Mas a fé é o botão que aciona o poder de Deus. Jesus carregava o poder de Deus, sim ou não? Ele era ungido, a palavra Cristo é ungido. O dunamis estava nele. E muitas pessoas tocaram nele naquele dia, a multidão o comprimia, tocava nele, as pessoas levavam as crianças para ele abençoar as crianças. Mas quando essa mulher tocou nele com fé, ativou o poder de Deus, sem nem que Jesus tivesse participado ativamente da ação, porque ele procura, quem me tocou? Porque de mim saiu poder, aleluia! Quando a gente entrou aqui nesse prédio, estava tudo escuro, alguém foi ali,
acionou o disjuntor. Aí acendeu as luzes. A energia elétrica, o poder já estava aqui nessa rede que passa por cima do forro. Mas quando alguém acionou o botão ali, o poder que está aqui em cima na rede se manifestou com a iluminação. O poder de Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Agora, o que aciona o poder de Deus é a fé. É a fé. E o que é a fé? É a certeza daquilo que esperamos. A certeza daquilo que eu espero da parte de Deus. O que é que você espera de Deus essa noite? Diga consigo mesma. O que você espera de Deus essa noite? Não, você não está com fé. Diga aí com você mesmo. Aleluia, eu espero ficar livre dessa depressão. Eu espero ficar livre desse problema na minha pele. Eu preciso ficar livre dessa enfermidade no meu corpo. Diga, porque palavras têm poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo. Por que ela estava com medo? Porque ela poderia ser apedrejada. Ela infringiu a lei. E mesmo o fato da hemorragia ter cessado ali, não significava que ela estava pura. Pela lei, ela tinha que esperar 7 dias para estar ritualmente pura. Mesmo ela tendo sido curada ali, ainda assim ela tinha que esperar 7 dias para poder estar ali. Mas Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Veja qual foi a resposta de Deus para ela. Você concorda que Jesus é Deus? Ele era Deus entre nós. Esse é um dos seus nomes. Amém. Veja qual foi a resposta que Jesus deu a ela. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Eu estou lendo na NVI. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Filha, a sua fé te curou. A tua fé te curou, a tua fé te prosperou, a tua fé te libertou, a tua fé te colocou de pé, a tua fé acrescentou anos de vida a você. Pare de concordar com o diabo. O diabo está dizendo que você vai morrer, o diabo está dizendo que você não tem nada, o diabo está dizendo que você vai ficar com essa depressão, o diabo está dizendo que você não pode, que você não tem, que você não é. Não concorde com ele. Concorde com Deus, e Deus diz para você essa noite: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te prosperou, a tua fé te fez ser bem sucedido. Aleluia. E a fé fala, ela dizia consigo mesma. Comece a dizer com você mesmo. Aleluia, aleluia. Quando o diabo disser que você é feio, vá no espelho e diga: meu Deus, como eu sou bonito. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu já contei isso aqui, irmãos. Eu, quando era adolescente, 5ª série ali no municipal, eu era um dos meninos mais bonitos da minha sala naquela época. Mas eu não tinha muita autoestima. E tinha um cabrinha feio que namorava com as meninas mais bonitas da escola. Mas Nando, ele se achava o cara. Ele confessava. E as meninas acreditavam que ele era bonito. Mas eu aprendi o princípio, irmão. Você tem que confessar aquilo que você crê. Amém. Eu vou dar um testemunho. Eu fazia o primeiro ano do Rema, 2009. Ia eu, uma menina chamada Sara, filha do pastor Isaac, um amigo meu chamado Caio, e Danilo, filho do pastor Washington.
íamos juntos. O pastor liberou o carro para o filho e a gente ia todo mundo junto no carro. E ele disse uma coisa lá, Danilo falou, a gente tinha escutado uma pregação de Herênio, e ele disse assim: eu estou confessando que a minha carteira nunca mais ficará vazia. E desde que eu estou confessando que a minha carteira não fica vazia. Ele falou isso, eu ouvi, eu peguei para mim. E comecei a confessar que a minha carteira nunca ficaria vazia. Você acredita que desde aquela época, a minha carteira não fica vazia? Às vezes fica só com a nota de R$2, mas não fica vazia. Não é uma boa confissão? Aleluia, aleluia, aleluia. Minha carteira nunca ficará vazia. Amém. É uma boa confissão. Amém, irmãos. Sabe outra confissão boa? Quando o diabo disser assim, você vai morrer. Aí você diz assim: Deus vai me saciar com uma vida longa. Amém. O que é isso? Saciá-lo-ei com longevidade. Para mim, a melhor forma de explicar esse versículo é quando você está num almoço ou num jantar de Natal. Sabe aquele jantar de Natal que tem tudo que gostoso ali? Salpicão, peru, sabe, carne assada, empadão, queijo do reino. Você come tudo e diz assim: eita, eu queria ter mais estômago para comer. Você até peca com gula. Mas chega uma hora que alguém diz: olha, ainda tem isso. Você diz: não aguento, estou saciado. É isso que Deus vai fazer, irmãos. Se você crer, saciá-lo-ei com longevidade. Você vai viver tanto. É como um aniversário que eu vi de uma crente, uma mulher crente, uma senhorinha, um coque, 102 anos, uma saia longa, séria. Aí bota o dedo no bolo, vó, bota o dedo no bolo, bisa, faça o pedido. E sabe o que ela pediu? Não quero ter mais um aniversário. Eu quero ir para o céu. Ou seja, Deus saciou ela com longevidade. Ela está saciada, ela está dizendo: Senhor, eu já cansei, eu quero ir para as mansões celestiais, eu quero atravessar os portais eternos, eu quero beber da água da vida, do rio que flui do teu trono. Aleluia! Então quando o diabo disser que vai lhe matar, você diz: Deus vai me saciar com uma vida longa. Não morrerei, Satanás, antes viverei e contarei os feitos do Senhor. Aleluia, aleluia. Amém. A Bíblia promete para a gente 70, 80 anos. Diz que a vida do homem é 70, 80 anos, depois disso é pesar. Mas para quem tem fé, você vive até ficar saciado. Se você não se saciar com 100, Deus te leva até 110. Amém. Quebre hoje esse pensamento de morte na sua vida. Você não vai morrer. Não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor. Eu amo, irmãos, a vida de Kenneth Hagin, porque ele realmente era um homem de fé. Ele nasceu uma criança com uma doença congênita. Ele tinha um problema no glóbulo branco do seu sangue. O glóbulo branco atacava os glóbulos vermelhos. E além disso, ele tinha uma deformação no coração, que causavam arritmias. Então ele, um adolescente de 15 para 16 anos, foi mandado para casa, porque o que a medicina podia fazer por ele havia feito. E ele tinha quase 2 metros, pesando 39 quilos. Você imagina, só o couro e o osso. E aí os médicos mandaram ele para casa, porque era melhor que ele morresse no seio da família, né? Tinha-se essa crença antigamente, é melhor morrer em casa, no seio da família, do que morrer no hospital. E ele ficou 17 meses acamado ali. Chegou ao ponto de ficar quase que paralisado, só mover a cabeça. E um dia ele era de uma igreja batista, a sua avó era uma velha crente metodista. Ele olhou do lado na prateleira e tinha uma Bíblia velha da sua avó, uma Bíblia metodista. E dentro dele uma voz falou: o que você precisa, a sua cura está naquela Bíblia.
E alguém ajudou e ele começou a ler a Bíblia. Só que ele imaginava que poderia morrer a qualquer momento e não daria tempo de ler a Bíblia toda. Porque de fato ele estava só esperando a morte. A mãe dele já havia perguntado quem ele queria que segurasse o seu caixão no velório, no enterro. Quais louvores ele queria que cantassem no culto fúnebre. Quem ele queria que pregasse. Tudo isso já havia sido perguntado a ele. Ele conta que nessas noites, nos 17 meses que ele passou naquele quarto, na casa do seu avô, acamado, ele disse que às vezes sentia a morte no quarto, aquela atmosfera de morte, aquela agonia agonizante. Quando era noite ele desejava que fosse dia, quando era dia ele desejava que fosse noite. Então ele imaginou que não teria tempo de ler toda a Bíblia, e ele começou a ler o Novo Testamento. Leu todo o Evangelho de Mateus, até que ele chegou no Evangelho de Marcos. E no capítulo 11, no versículo 24, tem um versículo que diz assim: tudo o que pedirdes em oração, acredite que você já recebeu, e você terá. Ele leu esse versículo e não entendeu. Mas aquela mesma voz que o guiou a ler a Bíblia, disse a ele: aqui está a sua cura. E ele repetiu esse versículo milhares de vezes. Ele conta que teve uma noite que ele passou a noite toda recitando em voz alta esse versículo. E tudo aquilo que pedides em oração, crede, que já recebestes, e você terá. Ele conta que uma noite toda ele falou esse versículo. Mas as pessoas o desenganaram. Um presbítero da igreja que ele frequentava, foi lá e ele estava esperando que aquele presbítero orasse para que ele fosse curado. O presbítero orou para que o sofrimento acabasse logo, ou seja, para que ele morresse logo. Mas um dia, irmãos, um dia, pela manhã, esse versículo caiu no coração dele, como uma bomba explodindo. Sabe, porque a palavra de Deus, ela pode ser revelada em nosso espírito. De repente sai da mente e cai no espírito como uma grande explosão, o dunamis. De repente, deitado na cama às 6:pouca da manhã, ele entendeu no espírito esse versículo: tudo aquilo que pedides em oração, creia que você já recebeu e você o terá. E de repente ele fez a oração da fé, dizendo: Senhor, a tua palavra diz, eu creio na tua palavra e eu recebo. E aí aquela mesma voz que o guiou na palavra de Deus, o Espírito Santo, disse assim: fique de pé, porque quem está curado deve estar de pé a essa hora da manhã. Mas ele estava paralítico, em cima de uma cama 17 meses, com 39 quilos. E ele se arrastou pela cama, com a ajuda dos cotovelos, se colocou de pé na cama, e a vista escureceu, as pernas tremeram, o coração parecia que ia saltar pela boca, e o diabo disse na sua mente: seu tolo, só está a sua mãe em casa, você vai cair aí, ela não vai conseguir te colocar de novo na cama. Mas dentro dele o Espírito Santo disse: agradeça a Deus pela sua cura. As mãos trêmulas ele levantou, o corpo todo tremendo, a vista escura. Ele disse: Senhor, obrigado pela minha cura. E ele disse que sentiu algo como que um mel quente descendo sobre o seu corpo e lhe dando forças. Aleluia! Aleluia! Na manhã seguinte, a família ainda não sabia que ele havia se levantado. Às 7:30 da manhã ele chega na mesa do café da manhã. Ele disse, na casa do avô dele ninguém falava à mesa. Mas quando o avô levantou a cabeça e viu ele vindo na direção da mesa, disse assim: Lázaro ressuscitou dos mortos. E ele sentou naquela manhã e o avô disse: dê graças. E ele agradeceu pelo alimento. Mas por muitos anos o diabo o atacou, dizendo que ele não havia sido curado. Na casa dos 30 e poucos anos, já fazia 20 anos que ele havia levantado do leito, o diabo trouxe aqueles mesmos sintomas que ele havia sofrido a infância toda.
O diabo pegou e trouxe aquelas arritmias no seu coração, paralisou o corpo dele, e dentro de um quarto disse: eu vou lhe matar, você não foi curado não, você só levantou daquele leito porque você é teimoso. E sabe o que ele disse? Ele disse: Satanás, eu não vou morrer daqui a 5 anos, eu não vou morrer daqui a 10 anos, eu não vou morrer daqui a 15 anos, eu não vou morrer daqui a 20 anos, eu não vou morrer daqui a 30 anos, eu vou viver pelo menos 70 anos. E sabe, ele viveu 86 anos, quase 87. A fé o manteve vivo. Aleluia! Aleluia! Pregou até os 86 anos. Você encontra vídeos dele pregando a palavra velhinho, 86 anos. A mesma palavra que o levantou do leito da morte. Aleluia! A palavra de Deus te levanta essa noite. A palavra de Deus te coloca de pé essa noite. A palavra de Deus te fortalece essa noite. Aleluia! Aleluia! Quero chamar o louvor aqui. Pode pôr aqui no telão, por favor, Alice. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Aleluia! Estou pregando sobre cura, mas está vindo uma inspiração para falar sobre dinheiro. Não temos problema em falar sobre dinheiro nessa igreja, irmãos. A mesma fé que você usa para ser curado, você usa para ser provido. Aleluia! 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 Pare de falar em dívidas. Não é que você vai esquecer das suas dívidas, você vai pagá-las. Mas comece a falar que Deus vai lhe prover, que Deus vai lhe ajudar, que Ele vai mandar os clientes, dinheiro de pessoas que estão lhe devendo, que você até já desistiu. De repente os anjos traz esse dinheiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe que eu já recebi dinheiro assim, irmãos. Eu aprendi a orar. O que são os demônios? O que são os demônios? Diga aí para mim. Anjos que perderam a sua posição, anjos caídos. E o que os demônios fazem? Influenciam pessoas a pecarem contra Deus. Eles convencem, influenciam, exercem influência sobre pessoas para cometerem todo tipo de desgraça. E você sabe que os anjos de Deus, eles também influenciam os homens. E eles podem ir influenciar alguém que está lhe devendo a vir lhe pagar. O que são os anjos? Senão espíritos ministradores enviados para servirem aqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia! Diga comigo, diga: anjos ministradores, tragam para mim todos os recursos que eu preciso, que venham do leste, do sul, do norte e do oeste. Diga: anjos ministradores, tragam os recursos que eu preciso. Aleluia! Junte as suas contas em casa. Pegue os boletos. Ore a Deus e peça aos anjos para lhe ajudar. Amém. Não vai cair do céu, porque do céu só cai chuva e neve. Mas Deus vai te dar forças para trabalhar. Deus vai abrir portas. Deus vai mandar clientes. Pessoas que de repente você conhece uma pessoa, a pessoa te proporciona uma conexão que abre uma porta para você. Aleluia, aleluia. Você nem estava esperando, aí conheceu alguém, a pessoa diz: rapaz, eu gostei de você, tem um negócio, eu queria te chamar para participar comigo. E de repente, irmãos, algo acontece.
Aleluia, aleluia. Eu vou orar por cura, mas a unção está sobre mim para falar sobre isso. Aleluia, eu sei do que estou falando, porque quando eu comecei a ouvir essa palavra aqui, eu não tinha dinheiro nenhum, não tinha nada, não tinha nem perspectiva, mas eu comecei a ouvir essa palavra, irmãos, e eu te garanto, ela funciona. Essa palavra funciona. Aleluia. Comece a falar o que você quer viver, comece a falar o que você quer ter, comece a falar o que você está crendo. Agora você precisa se encher dessa palavra, você precisa inclinar os seus ouvidos para essa palavra. Para de assistir televisão, para de ver besteira, para de assistir sobre morte no Rio de Janeiro. Começa a assistir sobre fé, começa a assistir sobre o que Deus quer fazer na sua vida. Ouve sobre cura, sobre fé, sobre prosperidade, e é isso que vai estar no teu coração, é sobre isso que você vai falar, e é isso que você vai ter. Aleluia. Eu não quero falar do que o diabo está fazendo, irmãos, mas são as obras de Deus do que as obras do diabo. Quando a gente fala o que Deus está fazendo, a gente glorifica a Deus. Agora, quando a gente fala do que o diabo está fazendo, a gente glorifica o diabo. Não, eu vou falar do que Deus está fazendo. Aleluia. E temos uma palavra sobre essa igreja para esse ano. O meu Deus é Ele quem me fará ser bem sucedido. O Deus dos céus me fará prosperar, e mesmo em dias de fome eu vou desfrutar de abundância. O ano não acabou, milagres financeiros estão vindo em sua direção. Estenda a mão da fé e pegue para você. Aleluia. Ela dizia consigo mesma: se tão somente tocar. Não funcionou para aquela multidão, não funcionou para aquelas pessoas, mas funcionou para quem estava crendo. Aleluia. O ano não acabou, milagres estão aqui, ó, nessa atmosfera. Pegue pela fé, pegue pela fé, pegue pela fé, pegue pela fé. Vai acontecer, a tua fé vai te prosperar, a tua fé vai te salvar, a tua fé vai te fazer ser bem sucedido, a tua fé vai mudar a história da tua família, a tua fé vai fazer o teu negócio funcionar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vai acontecer. Vai acontecer, irmãos. E sabe o que vem no meu espírito? Casa própria. Casa própria. Casa própria. Casa própria. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Fique plenamente convencido. Abraão já estava com 100 anos de idade, o ventre de Sara já estava sem vigor, mas ele estava plenamente convencido de que o Deus que havia prometido era fiel para cumprir. Aleluia. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus não tem problema em te prosperar. Nenhum. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar de pé.